Hoje a gente vai mergulhar num dilema que, no fundo, todo mundo conhece. Aquela linha fininha entre insistir numa relação e ter a sabedoria de deixar ir. Sabe, a gente aprende desde cedo que amor de verdade é lutar até o fim. Mas, e se às vezes a maior prova de amor for justamente saber a hora de parar? Essa crença é muito forte na nossa cultura. A ideia de se afastar é quase um tabu, né? É vista como fraqueza, egoísmo ou até falta de amor. Só que essa pressão para insistir a qualquer custo pode, na verdade, acabar prendendo a gente em situações que já não fazem mais bem. Então, vamos encarar esse mito de frente. A verdade é que insistir de forma cega pode ser emocionalmente devastador. Insistir sem avaliar a situação não é sinal de força. Muitas vezes, é sinal de uma falta de discernimento sobre o que é realmente saudável, tanto para a gente quanto para outra pessoa. E aqui está a pergunta central. Se insistir nem sempre é a resposta, qual é o caminho? A sabedoria muitas vezes não está em lutar mais uma batalha, mas em reconhecer a hora de se retirar do campo para preservar a própria paz. Para a gente explorar essa ideia, vamos olhar para duas parábolas antigas, que juntas ensinam muito sobre esse equilíbrio. Uma fala sobre redirecionar um convite, a outra sobre dar uma segunda chance. Elas mostram que a resposta não está nos extremos, mas no meio, no discernimento. Olha só que interessante essa dualidade. Na parábola da grande ceia, quando os convidados recusam o banquete, o anfitrião não fica insistindo, ele simplesmente convida outros. Já na parábola da figueira infértil, a árvore que não dá frutos ganha mais cuidado e uma nova chance. Uma ensina a deixar ir, a outra a ter paciência. Nenhuma delas é uma regra absoluta. E o ponto crucial é exatamente este. A verdadeira sabedoria não está em desistir no primeiro problema, nem em insistir até o esgotamento total. Está na capacidade de sentir qual situação pede paciência e qual pede desapego. É o tal caminho do equilíbrio. Ok, mas como é que a gente cultiva esse discernimento na prática? A psicologia e práticas como mindfulness nos dão umas ferramentas bem concretas. Vamos ver algumas atitudes que podemos treinar no dia a dia para enxergar as nossas relações com mais clareza e menos ilusão. Pensa nessas 5 atitudes como se fossem lentes para a gente enxergar a realidade. Estar presente é parar de focar no potencial da relação e olhar para o que ela é hoje. Ter abertura é aceitar a verdade, mesmo que doa. A curiosidade investiga as ações, não só as palavras. A aceitação entende que não dá para forçar ninguém a nos querer. E o não julgamento ajuda a gente a calar aquela vozinha interna que fica dizendo "a culpa é minha". Com essas ferramentas em mente, a gente começa a conseguir identificar os sinais de alerta. E, embora cada história seja única, existem padrões que mostram quando uma relação está se tornando mais prejudicial do que benéfica. Esses são os sinais vermelhos, sabe? É aquele sentimento de estar falando com as paredes, de ver o desrespeito virar rotina, é perceber que só um lado está remando o barco e que no fim do dia insistir só traz mais cansaço do que paz. São indicadores claros de que algo está fundamentalmente errado. E isso aparece de formas muito concretas no dia a dia. Pensa naqueles ciclos de sumiço e reaparição, ou naquelas conversas sérias que são sempre desviadas, nas promessas que nunca se cumprem. É quando a gente percebe que a reciprocidade simplesmente se perdeu no caminho. E diante de todos esses sinais, a pergunta inevitável surge, ecoando na mente. Vale a pena continuar investindo energia, tempo e afeto numa dinâmica que está trazendo mais dor do que alegria? É um momento de reflexão profunda. Para ajudar nesse processo, dá para usar estas perguntas como um diário de bordo emocional. Se fazer essas perguntas com frequência pode revelar padrões e trazer uma clareza que, aos poucos, leva a uma decisão mais consciente. E se a resposta que vem lá de dentro for "não, não vale mais a pena", é crucial ressignificar o que significa deixar ir. Não se trata de uma falha. Pelo contrário, pode ser o maior ato de sabedoria, de amor próprio e de respeito pela própria jornada. E aqui, uma última parábola ilustra isso de um jeito brilhante, a do filho pródigo. O pai ama incondicionalmente, mas ele não persegue o filho que decide ir embora. Ele respeita a liberdade do outro. Isso é amor sem superproteção, sem posse. É um amor que liberta. Deixa essa frase ressoar um pouquinho. É uma verdade libertadora. O amor não exige perseguição. Amar alguém não significa que temos que aceitar dinâmicas que nos destroem. É perfeitamente possível amar alguém e mesmo assim escolher o próprio bem-estar e se afastar.
Então, para deixar bem claro, a decisão de se afastar não é um atestado de falta de amor. Quase sempre é o reconhecimento lúcido de que a via de mão dupla deixou de existir. É perceber que não há mais reciprocidade, cuidado ou compromisso vindo da outra direção. E para finalizar, a grande lição que podemos tirar de tudo isso. Nem toda insistência é uma virtude que a gente tem que celebrar e nem todo afastamento é um fracasso para a gente lamentar. A vida é muito mais complexa do que essas regras simplistas. Às vezes, o ato mais corajoso e amoroso que podemos ter, por nós e até pelo outro, é soltar. E nesse soltar, a gente não encontra o vazio, mas sim o começo de algo novo. Uma vida com mais leveza, mais clareza e, acima de tudo, mais alinhada com a nossa verdadeira essência.